Neste segundo episódio de uma série de vídeos que eu estou gravando para contar um pouco da minha experiência, da minha infância, que quero deixar para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos e para tantos outros. E no primeiro episódio da minha apresentação, falei um pouco da minha família, da minha infância, do começo da minha formação, desde criança, como era a minha vida em família, uma parte que nos toca a questão da religião, do conhecimento a respeito de Cristo. E eu vou dar a continuidade agora nesse segundo episódio, começando por uma parte já que eu considero como um ministério. Dentro daquela ideia de saber muito a respeito de Cristo, perguntando buscando informação, lendo os folhetinhos da igreja, dos cultos dominical que a gente ganhava lá, que trazia da missa. Eu comecei a começar a minha infância a partir dos 6, 7 anos, 8 anos, ali nesse meio aí, de 5 a 9 anos, é que eu comecei a ter as minhas primeiras experiências. Eu falei um pouco do meu pai, falei um pouco do meu avô. Os dois tinham aquela aquela rixazinha santa, como a própria palavra diz, que as trevas não combinam com a luz, porque quando a luz chega, as trevas dissipam. Elas, lógico, clareou, não tem mais escuridão. Então havia aquele contraste entre o meu pai e o meu avô. O meu pai ensinava as rezas em forma de oração, que ele acreditava. O meu avô nos ensinava a orar e cantar. Imagine que um menino de 5 anos, 6 anos, 7 anos ali, começando a descobrir alguma coisa da vida que estava ligado lá no futuro, os 50, 60, 70 anos depois, que eu converti com 30 anos de idade, eu converti ao Evangelho, com 30 anos de idade. E imagine o meu avô materno cantando Foi na cruz, foi na cruz. Imagina como seria isso, hein? A vida no mundo é cruel, o homem sem Deus é um réu. Isso era os hinos que meu avô cantava. Como a minha mãe, ela era ligada, lógico, ao meu pai, então ela defendia muita causa também da religião católica, mas ela sempre estava cantando. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Então, era realmente uma briga das trevas com a luz. Era uma luta da carne com o espírito. E a mensagem foi entrando no nosso coração. E aquilo, cada vez mais a chama acendendo e o desejo dentro de mim aumentando,
em descobrir mais coisas. E meu pai levava a gente para a igreja, os catecismos da igreja, eu participava, ele ia para reunião de homens, eu participava lá, respondia as perguntas que era feito, um menino, uma criança do lado do meu pai, respondendo as perguntas. Por quê? Meu pai era quase, era um semi-analfabeto, não tinha essa coisa de estudar. Aliás, brasileiro até hoje não é muito de estudar. E eu, na verdade, eu comecei a aprender a ler e escrever, e eu lia tudo que eu via, eu queria ler aquilo ali para dizer assim, eu sei. E até hoje tem hora que eu ainda estou disciplinando a minha carne, eu sou muito atirado, sabe? Muito jogado nessas coisas, de dar opinião, de criar, dar ideias, querer mudar as coisas, muitas das vezes querer fazer do meu jeito, mas isto é dom de Deus, é chamado de dom natural, que Deus, Ele te dá, Ele não te toma. Ele usa pessoas para nos disciplinar, nos educar, mas o dom natural que Deus dá para a gente, Ele não toma. E tem outros dons também, que muitas das vezes a gente descobre ele como criança. E ali eu ia lendo aqueles papéis, aqueles folhetos, aqueles versículos. E um certo dia meu pai passou na livraria lá da igreja, e o padre levou muitos livros, muitas revistas, e eu levava muitas coisas e expunha ali. Aí, graças a Deus, o meu pai comprou um Novo Testamento. E ele comprou aquele Novo Testamento e basicamente ele entregou ele na minha mão, porque eu não deixei passar para a mão de ninguém. Quando ele comprou aquele Novo Testamento, eu já abracei ele. Meu filho, eu comprei para vocês, que vocês estão aprendendo a ler aí, e o Novo Testamento da Bíblia conta tudo sobre Jesus e tal. E aí eu praticamente assumi aquele Novo Testamento. Eu comecei a ler aquelas histórias, eu comecei a ler aqueles acontecimentos, e aquilo foi entrando na minha alma, aquilo foi invadindo o meu peito, aquilo foi tomando conta da minha mente, e cada milagre que eu lia, cada frase, cada acontecimento, mais eu fui ficando apaixonado por Jesus. Eu fui ficando mais apaixonado pela causa do Evangelho. Aquilo para mim era sobrenatural. Eu amava fazer aquelas coisas. E eu comecei a decorar e a pregar para os irmãos. E aquela vida pregressa que a gente tinha, eu fui desenvolvendo um caráter espiritual sem muita ajuda assim, de professores, de pessoas, que não existia naquela época. Não existia naquela época. E uma coisa que começou a fluir dentro de mim, aqueles acontecimentos, e quando eu lia, Jesus falava assim: você pode fazer uma obra maior do que eu estou fazendo. Eu comecei a aprender isso. Você pode fazer uma obra maior do que eu estou fazendo. Eu não entendia muito bem, porque mais tarde, eu comecei a entender, porque o tempo de Jesus era limitado na Terra. Mas nós não temos tempo limitado aqui. Nós não temos. Vivemos assim, a esperança da vida eterna, mas não sabemos o dia. E Jesus sabia quando seria a sua volta para o Pai, a sua partida. Ele sabia de tudo. E ele falava isso. Então eu comecei assim, a acreditar, mesmo quando criança, que eu podia fazer alguma coisa. Farão as obras que eu faço, ainda farão maiores. E aquele Novo Testamento foi amadurecendo
na minha vida como uma criança. E o que aconteceu, que eu via muitas das vezes o meu pai, ele benzendo as pessoas. Ele não era benzedor, não. Ele não era benzedor, não. Ele não era negócio de muito ligado a esse trem, não. Mas algumas coisas eu vi ele benzendo. Aquelas quebraduras, torção no pé. E ele fazia aquelas benzições ali e falava umas palavras e eu ficava ali observando, curioso. Mas quando eu terminava de fazer qualquer benzição que ele fazia ali, eu demonstrava uma fé, eu demonstrava uma eloquência, e ele terminava ela assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Aí eu comecei a entender que ele fazia ali a benzição dele, algumas palavras, um gainho de ramo verde, num copinho de água, aquelas coisas que as igrejas neopentecostais fazem até hoje, estão parando, porque recebe muita crítica, a mídia cai de pau em cima, e tem coisas aqui que eu quero contar mais para frente, que aconteceu comigo no ministério, já pregando a palavra, pastoreando igreja, cuidando de rebanho, aconteceu comigo, vou falar mais para frente. E eu comecei a observar aquelas coisas. E eu pensava assim, ele está fazendo, o meu pai está fazendo. E ele termina dizendo, Pai nosso que está no céu, seja feita a tua vontade. Aí eu imaginava que ele fez uma oração, ele invocou o nome de Deus ali e pediu a Deus para curar, fazer a vontade dele. Algumas coisas aconteciam, não me lembro mais, se havia testemunho, sei que ele fazia uma série ali de bendição e as pessoas acreditavam. E numa feita desta que ele estava orando, o moço com um tornozelo inchado assim, que parecia quebrado, não tinha recurso, não tinha hospital, não tinha nada. Eu lembro que meu pai tinha uma estratégia que ele punha uma bacia com água morna, quase fervendo. Ele punha uma bacia com água morna no chão e pegava uma panela de ferro. Até hoje existem as panelinhas de ferro, os pezinhos fininhos, e ele pegou e virou aquela panela de boca para baixo, dentro da bacia, de acordo que ela ficou de ponta cabeça dentro da água. E eu ficava observando, não entendia nada, muito criança, e eu ficava observando. E ele começou ali a rezar na perna do moço, falar umas palavras, e não lembro. Sei que ele falava umas palavras até muito engraçado, eu achava muito interessante aquilo ali. E ele falava umas palavras e ele sempre encerrava dizendo, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a tua vontade. E assim ele terminava a oração do Pai Nosso. E nesse dia, aí eu fiquei bolado. Ele terminou de orar, quando ele terminou de orar, a água estava toda dentro da panela. Acredite se você quiser, porque eu vi com os meus olhos. Eu vi com meus próprios olhos. E eu fiquei observando aquilo ali, tipo assim, aquela panela de ferro que estava de ponta cabeça dentro da bacia da água, com água, ela foi chupando aquela água para dentro da panela. Não sei qual é o mistério, não dá para explicar, é mistério. Ele foi chupando aquela água para dentro da panela. Quando ele terminou a oração, ele mostrou para nós. Tá vendo aqui, meu filho? Tá vendo aqui, senhor? Tipo uma mágica, meu amigo. Tipo uma mágica. Aquela água, ela chupou quase toda para dentro da panela, assim, ó.
Aí ele tirou o pé do moço, o pé do moço estava, tipo assim, com o calcanhar dele no fundo da panela. E ele rezando ali, fazendo a oração dele, com as palavras dele. Então ele foi fazendo aquelas orações e a água entrando por debaixo da panela. E nós ali curiosos, de olho olhando. Quando ele terminou, ele falou, tá vendo? Aí repetiu, tá vendo aí, ó? Como é que funciona, meu filho? É assim. Tipo assim, é a obra de Deus sendo feita. As coisas têm que ser feitas assim. Aí ele tirou o pé do moço que estava tornozelo inchado em cima da panela. Também não me pergunta o que aconteceu, que eu não lembro mais. Não sei quem é o moço, eu lembro desse episódio. Como se fosse hoje. E pegou os pezinhos da panela assim e levantou assim. Quando ele levantou, a água fez... espalhou toda dentro da bacia de novo. E aí você imagina como é que foi o meu momento. Aí eu fiquei bolado. Falei, esse tem um segredo. Esse segredo eu vou contar no próximo vídeo. Como começou o meu ministério, como começou a minha vida na área da cura divina. Que Deus tem me usado muito e eu acredito que Deus está comigo nesse negócio. E eu quero contar isso mais para frente nos próximos vídeos.